Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na biologia evolutiva. Vai ser uma jornada e tanto, viu? A gente vai entender como o pensamento humano saiu de uma visão totalmente estática da vida para chegar na síntese estendida, que é super complexa e dinâmica, e tudo isso com base nas aulas do professor Luiz Gustavo Galego, lá da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 5 grandes momentos. Primeiro, vamos entender essa ideia de um mundo estático. Depois a gente conhece a primeira teoria sistemática de verdade. Em seguida, a gente entra na revolução da seleção natural, vê como a própria teoria evoluiu e, para fechar, onde a biologia evolutiva está hoje em dia. Bora lá? Para a gente sacar o que é evolução, a gente precisa primeiro entender o completo oposto dela, o fixismo. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra o conflito perfeitamente. Do lado esquerdo, o fixismo enxergava as espécies como linhas retas, paralelas, que nunca mudavam. Já do lado direito, o evolucionismo, que é a visão que a gente tem hoje, mostra as espécies mudando, se diversificando a partir de um ancestrão em comum, igualzinho aos galhos de uma árvore. Então vamos começar nossa viagem por essa ideia que dominou o pensamento por séculos. A crença num mundo que, em sua essência, não mudava. A base de tudo isso era o criacionismo. A crença de que as espécies foram criadas uma a uma, de forma independente, sem mudar nunca. E olha que interessante, elas teriam sido criadas há pouco tempo. Teve até um cálculo famoso do arcebispo James Ussher, que datou a criação do mundo em 4004 a.C. Bem específico, né? E junto com isso, tinha outro conceito muito forte: a escala naturae, ou a grande cadeia da vida. A ideia era organizar todos os seres numa hierarquia, uma escada, que era totalmente estática. Ninguém subia nem descia. Começava lá embaixo, com a matéria inanimada, aí subia para as plantas, animais, humanos, anjos e lá no topo de tudo, Deus. Cada um no seu lugar, para sempre. E essa citação do Stephen Jay Gould resume tudo de uma forma brilhante. As palavras-chave aqui são estática, imutáveis e posições fixas. Era uma visão de mundo bem ordenada, sabe? Mas completamente rígida, engessada. Agora, vamos avançar para o momento em que essa visão estática começou a ser desafiada de verdade. E é aqui que entra em cena Jean-Baptiste Lamarck, o primeiro cara a propor uma teoria organizada sobre como as espécies podiam, sim, mudar. Em 1809, Lamarck apresentou a teoria dele, o transformismo. Ela se apoiava em duas ideias principais. Primeira, a lei do uso e desuso. Se um órgão era muito usado, ele se desenvolvia. Se não era usado, ele atrofiava. Mas o ponto crucial mesmo e o mais polêmico era o segundo, a herança dos caracteres adquiridos. Ele acreditava que essas mudanças que aconteciam durante a vida de um bicho podiam ser passadas para os filhos dele. O passo que Lamarck deu foi fundamental, não tem como negar. Mas a revolução de verdade, a que virou o jogo, essa ainda estava para acontecer. E ela começou a tomar forma numa longa viagem pelos mares. Um jovem naturalista chamado Charles Darwin passou 5 anos a bordo do navio HMS Beagle, viajando pelo mundo, coletando todo tipo de espécime e observando a natureza. E foram as observações dele, principalmente dos famosos tentilhões lá nas Ilhas Galápagos, que plantaram as sementes da sua teoria revolucionária. Tá, mas então qual a diferença gritante entre Lamarck e Darwin? Usando aquele exemplo clássico da girafa. Lamarck diria que a girafa esticou o pescoço para alcançar folhas mais altas, e esse pescoço esticado foi passado para os filhos. Já para Darwin, e aqui está o pulo do gato, o ambiente não induz a mudança, ele seleciona as melhores variações que já existem por acaso. Ou seja, algumas girafas já nasciam com o pescoço um pouquinho mais longo, e isso dava uma vantagem para elas. E esse quadro aqui deixa isso preto no branco. Lamarck falava de uma causa direta. A necessidade gera uma característica nova. Já o Darwin propunha a seleção. A variação já existe na população e os indivíduos que, por acaso, têm as características mais vantajosas para aquele ambiente específico, esses sobrevivem mais e deixam mais filhos, e passam essas características adiante. É uma mudança de perspectiva gigantesca, né? Mas essa ideia não nasceu da noite para o dia. Levou tempo. Darwin voltou da viagem em 1837, mas só em 1858, quando recebeu uma carta de outro naturalista, Alfred Russel Wallace, com ideias muito parecidas, foi que ele sentiu a pressão para publicar. E no ano seguinte, em 1859, o mundo conheceu a origem das espécies. Mas a história não acaba com Darwin, não. A teoria dele era genial, mas tinha uma peça faltando no quebra-cabeça.
Ele não sabia explicar como essas variações eram passadas de pai para filho. A resposta para isso estava num campo da ciência que mal estava engatinhando na época. Aí, entre as décadas de 1940 e 1950, aconteceu o que a gente chama de síntese evolutiva ou neodarwinismo. Foi basicamente o casamento perfeito entre a seleção natural do Darwin e a genética do Mendel. Finalmente, a ciência tinha um mecanismo claro para explicar a hereditariedade. E essa fórmula aqui resume a síntese de um jeito genial. Pensa assim, a genética, com coisas como mutação e recombinação, fornece a matéria-prima, ou seja, a variação. Aí vem a seleção natural e atua em cima dessa variação, moldando as populações com o tempo. Juntas, elas são o motor da evolução. E essa síntese estabeleceu alguns pilares que são fundamentais até hoje. Primeiro, a diferença clara entre fenótipo e genótipo, o que basicamente enterrou a ideia de Lamarck. Segundo, as fontes da variação são a mutação e a recombinação genética. E um ponto crucial: quem evolui é a população, não o indivíduo isolado. E essas mudanças acontecem por forças como a seleção natural e a deriva genética, que são mudanças ao acaso. E essa frase famosa do Theodosius Dobzhansky, um dos pais da síntese, captura o impacto disso tudo perfeitamente. A evolução se tornou a grande teoria que conecta e dá sentido a todas as áreas da biologia. É o que amarra tudo. Beleza, então vamos para a nossa última parte e ver como essa ciência continua a crescer hoje em dia. Porque, acredite, a evolução da teoria não parou lá nos anos 50. Hoje a gente vive a era da síntese estendida e como esse mapa mental mostra, a biologia evolutiva agora conversa com um monte de outras áreas, com a biologia do desenvolvimento, a Evodevo, com a ecologia, a Ecoevo, com a biologia molecular, a genômica. Tudo isso junto cria uma compreensão muito mais rica e detalhada de como a vida funciona. E o mais legal da ciência é isso, né? Ela é um processo que nunca para. Os biólogos evolutivos ainda estão quebrando a cabeça para responder perguntas enormes, tipo, qual é o papel daquele monte de DNA que a gente tem e que não codifica nada? O que de fato causa as grandes extinções em massa? A ciência está sempre em movimento. E por que tudo isso importa? Porque a teoria da evolução não é só teoria. Ela tem aplicações práticas que são vitais para o nosso dia a dia. Ela é a base para a gente combater a resistência a antibióticos na medicina, para melhorar as safras na agricultura, para ajudar a conservar espécies ameaçadas e, no fim das contas, até para a gente entender o nosso próprio lugar no mundo. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A evolução não é uma coisa do passado. Ela está acontecendo agora, neste exato momento. E nós, seres humanos, nos tornamos uma das maiores forças seletivas do planeta. A pergunta que fica no ar é: que novas pressões a gente está criando e como as nossas ações vão moldar o próximo capítulo da incrível história da vida na Terra?